Nós já falamos no Justiça Eleitoral em Foco sobre urna eletrônica, biometria e segurança da informação. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós, a corrupção. Fique com a gente, pois o programa de hoje já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Justiça Eleitoral em Foco. Quem está aqui comigo hoje é a Graziela Gonçalves, ela que é técnica judiciária do TRE-MS e trabalha no setor de penalidades administrativas. Tudo bem, Graziela? É muito bom estar aqui com você. Tudo bem, Alexander. É um prazer, uma satisfação participar desse programa. E realmente a corrupção é um assunto que nos afeta. Foi divulgada em janeiro deste ano uma pesquisa que é o Índice de Percepção da Corrupção Mundial. Essa pesquisa é realizada em 180 países e mostra em diversos setores privados e públicos dos países, qual é essa percepção da corrupção. O Brasil teve uma nota esse ano de 35 pontos. Então, para a gente ter uma ideia, os países que tiveram notas próximas de 100 são aqueles países mais íntegros, os menos corruptos. E os países com a nota menor, mais próximas de zero, são aqueles países mais corruptos. E o Brasil teve a nota de 35 pontos. Foi a mesma nota do ano passado, mas o país caiu para a 106ª posição, caiu uma posição. Dentre os países da América Latina, o Brasil ficou atrás do Chile, Peru e Argentina. E isso mostra a realidade que nós temos vivido, né? Principalmente depois das deflagrações, das operações, principalmente a Operação Lava Jato. Graziela, quais são os prejuízos causados pela corrupção? Olha, os prejuízos são imensos. Segundo o último referencial divulgado pelo Tribunal de Contas da União, 2,3% do PIB nacional é perdido com a corrupção. Em nível mundial, a OCDE divulgou dados em que os valores gastos, perdidos com a corrupção, chega a 2 trilhões de dólares. Então, é um valor que realmente impacta e faz falta na onde o Estado deveria gastar, que é com educação, saúde, habitação, todos os outros problemas, necessidades que nós sabemos. Né? É um valor muito significativo, na verdade, um valor muito alto. Mas, Graziela, existe uma diferença entre fraude e corrupção, o que muitas pessoas muitas vezes confundem. Qual é a diferença entre um e outra? Isso. A fraude está relacionada a uma falsificação. Seria aquela pessoa que faz algum tipo de ato com a intenção de fraudar. Então, por exemplo, quando apresenta um documento falso, quando faz uma operação para disfarçar uma outra que deveria ter sido feita. Então, sempre envolve a intenção de prejudicar, de levar uma vantagem, de causar um prejuízo. E a corrupção é um termo hoje, um termo guarda-chuva que abarca várias condutas. Mas, assim, se a gente for olhar no dicionário, a corrupção traz aquela ideia de corromper. Então, está muito ligado à questão do suborno. É a ideia de, até o dicionário traz o sentido de putrefação, de tornar podre, de estragar aquilo que foi feito para acontecer de uma maneira correta. Nos casos, nós temos a corrupção prevista no Código Penal, que é aquele caso da questão da corrupção passiva e da ativa, que é quando se oferece um suborno a um funcionário para ele fazer algo que já era obrigação dele fazer, ou para que ele faça algo que ele não deveria fazer, ou simplesmente para que ele não faça algo. Aqueles exemplos clássicos de subornar um policial para não levar uma multa de trânsito, por exemplo. Graziela, você vem dizendo ao longo da entrevista que existem vários níveis de corrupção, tanto dentro como fora do poder judiciário, legislativo, executivo. Na verdade, a gente vê muito isso nos noticiários. Mas como acontece essa fiscalização, por exemplo, de licitações, de obras públicas, porque na verdade envolve o dinheiro público e a sociedade muitas vezes fica indignada com algumas coisas que acontecem. Como que acontece essa fiscalização? Exatamente. Nós vemos a maior parte dos casos de corrupção que nós nos deparamos nos jornais todos os dias envolve licitação, porque envolve o dinheiro público. É claro que a corrupção está presente em vários setores, também na iniciativa privada. Temos as corrupções do dia a dia, que é esse caso de você pega um troco a mais e não devolve, é aquele caso pessoal que as pessoas precisam se observar.
Mas a questão da corrupção ligada aos órgãos públicos envolve muito licitação, porque a licitação hoje representa algo em torno de 48 bilhões de reais, que é o valor que foi gasto em 2018 com compras do governo. E assim, para a gente entender, que eu acho interessante passar para a população quando a gente ouve falar desses bilhões, trilhões, né, porque o Estado, para fazer qualquer atividade, ele precisa contratar terceiros. Então, por que precisa licitar? Porque para ele executar um serviço de limpeza, de educação, muitos casos são feitos por servidores, muitos desses serviços são feitos por servidores concursados, mas para manter toda a estrutura precisa contratar. Então, aqui, por exemplo, no TRE, nós temos licitações relacionadas desde a aquisição de uma caneta, de material, de serviços de impressão, serviços de limpeza, vigilância patrimonial, até a construção de grandes obras. E para isso precisa contratar com terceiros. E essa contratação, para ocorrer de forma de acordo com a lei, tem que obedecer os requisitos. Então, todos os órgãos públicos, e isso não vale não só para o tribunal, mas todos os órgãos públicos, seja do executivo, legislativo, judiciário, seja em nível municipal, estadual e da União, precisa cumprir a lei de licitações. E essa lei traz a transparência para a população, traz a possibilidade de várias empresas participar desse processo de seleção e a administração vai contratar aquela que tiver o melhor preço que atenda aos requisitos que o órgão precisa. Então, como isso movimenta muito dinheiro, acaba também atraindo as más empresas, as empresas que querem entrar e participar não para prestar um serviço de qualidade para a população, mas para apenas se beneficiar. Graziela, em toda a administração pública, as empresas da iniciativa privada precisam cumprir aqueles conhecidos requisitos que são da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Quando a empresa não cumpre qualquer um desses requisitos, ou talvez até todos, o que acontece? Então, é importante a gente entender que os órgãos possuem, e isso é uma obrigação, de fiscalizar. Exatamente porque quando a empresa descumpre qualquer contrato, causa um prejuízo, não está causando àquele órgão público, né? Porque é o dinheiro de todos, exatamente, é o dinheiro público, é o dinheiro de todos que está sendo gasto. Então, é um dever do órgão fiscalizar e punir quando haja alguma irregularidade. Então, nós temos nesse caso, no assunto que nós estamos falando hoje, que é a questão da fraude, nós temos exemplos de fraudes desde o momento em que a empresa vem participar da licitação até a execução do contrato. Então, nós tivemos recentemente, acho que foi em 2018, um caso de uma empresa que participou de uma licitação para a construção de cartórios eleitorais e para fazer reformas também desses cartórios, e que ela precisava apresentar, era exigido como requisito da licitação, um comprovante um atestado de capacidade técnica, que é aquele atestado que fala que a empresa já fez esse tipo de serviço, né? Lá na nossa casa, quando a gente vai construir um imóvel, vai reformar a nossa casa, a gente pergunta para os conhecidos, para o vizinho, quando a gente vê que o serviço foi bem feito, para a gente ter essa referência. E na contratação pública também é exigido isso. Então, a empresa deveria demonstrar, comprovar que já havia feito aquele determinado serviço em determinada quantidade, lá a construção de metros quadrados, e ela apresentou esses documentos. Só que no momento da licitação, o pregoeiro que verifica que após a fase de lances, ele tem que analisar os documentos dessa empresa, ele identificou que o atestado emitido estava falsificado. Então, tem toda uma questão de segurança, tem aquele QR Code que você verifica, e ele conseguiu identificar que lá o órgão que emitiu esse atestado não havia feito com aquela metragem. Então, por exemplo, eu não lembro os dados, mas era mais ou menos assim, a empresa tinha que demonstrar que construiu
140 metros quadrados e ela tinha feito de fato 40 e daí ela adulterou o documento acrescentando o número 1 para 140. E isso foi identificado, essa empresa foi afastada da licitação, ela já foi excluída e aí passou a ser para as próximas empresas, né, que tiveram os lances sequenciais. Só que ela não imaginava que isso poderia dar algum problema, né? De repente pensou, não fui contratada, não causei prejuízo, mas isso causou sim. E isso não só foi causa de aplicação de penalidades administrativas, que são as penalidades que são aplicadas aqui no âmbito do TRE, como também nós comunicamos às autoridades, porque a fraude é crime e ela foi investigada. Nós tivemos notícias depois de que o Ministério Público Federal denunciou, então ela está respondendo a um processo criminal, a empresa não, nesse caso, no processo criminal é a pessoa que falsificou, e aqui no âmbito do tribunal ela foi impedida de licitar por um período, que isso envolve todos os órgãos da administração, da União, então ela não pode participar de licitação, e foi aplicada também multas relevantes para a empresa. Isso é recorrente? Olha, nós não temos tantos casos, ainda bem, mas eu acho que isso decorre da postura que o tribunal vem assumindo. Então, desde 2016, que eu participo mais diretamente com essa parte das penalidades, nós conseguimos já afastar muitas empresas, as más empresas, né? Aquelas empresas que participavam somente para causar prejuízo. E isso tem tido um bom efeito. A penalidade tem aquela função repressiva, que é para punir aquele ato que foi feito errado, mas a principal finalidade da penalidade é a prevenção. E nós divulgamos essas penalidades no site do TRE, tem uma relação de todas as empresas que descumpriram contratação, e também no órgão da União tem um cadastro nacional que todos têm acesso, que também consta todas as empresas que não executaram o contrato a contento. E aí isso acaba afastando, porque as empresas que vêm participar já sabem que nós teremos uma fiscalização mais intensa, que haverá sim uma punição. Então, um exemplo até bem interessante para nós, que não envolveu grande quantidade de dinheiro, mas causou muito prejuízo, era uma empresa que participava, empresa na área de gráfica, participava das licitações para fornecer para a gente os impressos da eleição. Então, como a gente sabe, nós temos muitos impressos que tem que encaminhar para os cartórios eleitorais, que são aqueles formulários utilizados pelos mesários nas eleições. E essa determinada empresa, ano após ano das eleições, ela participava da licitação, ofertava o menor preço e ganhava. Só que na hora de entregar os impressos, ela não entregava. Aí já atrasava, e como que o órgão podia se defender nesse caso? Porque as eleições têm data certa para acontecer. E aí isso causava muitos transtornos e gastos também, porque teria que ser feita outro tipo de contratação para atender essa necessidade do tribunal. E quando nós começamos a penalizar, a levar esse processo com mais rigor, essa empresa recebeu uma multa e ela também recebeu a penalidade que é de impedimento de licitar e contratar com o órgão, com o TRE. Quando a gente fiscaliza da maneira correta, acaba impedindo novos casos de descumprimento. Graziela, muito obrigado por enquanto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos.
Esse é o programa Lemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Voltamos com Justiça Eleitoral em Foco de hoje, que está tratando sobre corrupção. Quem está comigo é a Graziela Gonçalves, que é técnica judiciária do TRE-MS. Graziela, qual a importância de uma empresa, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, ter um programa de integridade? Alexander, é essencial. O programa de integridade também é mais conhecido como compliance. Ele já existia, mas a partir da Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846 de 2013, ele ganhou uma maior relevância. Por quê? Esse programa de integridade foi criado originariamente para as empresas privadas, que nada mais é do que cumprir a regra. Então, o compliance vem daquele termo em inglês e que significa cumprir regras. Então, a empresa estar de acordo com as regras trabalhistas, as leis como um todo. Então, o que acontece? Quando a empresa tem um programa de integridade, que isso envolve código de ética dentro da empresa, os seus funcionários são treinados para terem atitudes honestas, atitudes íntegras, que cumpram com a missão daquela empresa. Os funcionários são treinados para terem as atitudes corretas e principalmente para não cometer nenhum ato de corrupção. Isso faz com que a empresa se proteja, para que isso é uma prevenção. Não quer dizer que não vá haver corrupção no âmbito daquela empresa, mas que se houver, demonstra que a empresa cumpriu e ela cumpriu todos aqueles requisitos para que não ocorresse a corrupção. E isso foi trazido, e vem sendo adotado muito nos órgãos públicos, incentivado principalmente pela CGU, pelo Tribunal de Contas da União, para que seja feito nos órgãos públicos. Por quê? Como órgãos que contratam e lidam com dinheiro público, nada mais justo e correto que a gente dê o exemplo. Então, no nosso caso, o programa de integridade que o Tribunal de Contas da União fez um referencial e que vem incentivando os órgãos a adotarem, envolve vários requisitos também, principalmente o relacionamento com as empresas que são contratadas, a adoção de um código de ética e treinamentos. Então, isso tudo é um processo que o órgão vai passar para que tenha um programa de integridade efetivo. E para a empresa, é importante também porque, num caso como esses que nós falamos, que ela possa ser processada e aplicada uma penalidade de multa ou também outras sanções, que existem sanções judiciais, quando a empresa demonstra que tem um programa de integridade, no caso dela vai ser o que a gente chama do compliance efetivo, ela tem a multa reduzida, ela tem algumas das sanções que não são aplicadas em decorrência desse compliance. Então, o que a gente vê no cenário atual são ações mais preventivas do que precisar penalizar lá na frente. E o TRE-MS tem feito esse tipo de ação, como, por exemplo, a Resolução 665 de 2019. Do que se trata ela? Então, essa resolução foi importante porque ela disciplina o rito dos processos de penalidade no âmbito do TRE. Porque já existem as leis, como a gente até conversou, que é a lei de licitação, tem várias leis que disciplinam essa penalização. Só que é importante que nós tenhamos uma resolução que trata do rito aqui no órgão, porque isso favorece a empresa, que quando ela resolve participar da licitação, ela conhece o rito e sabe como que isso vai acontecer, caso ela descumpra algum requisito. E também favorece ao órgão, porque demonstra transparência, todo mundo já sabe para onde esse processo vai passar, quem vai se manifestar, quais são as sanções que vão ser aplicadas, onde que vai ser divulgado isso. Então, isso tudo favorece a transparência, né? E o TRE tem tido essa postura de prevenção, de transparência, todos os nossos contratos, as penalidades, como também afirmei agora há pouco, são publicadas e divulgadas no nosso site.
Também estamos passando por um momento de adoção de um programa de integridade, então já está em vias de aprovação o nosso código de ética. Temos também uma resolução que vai tratar e disciplinar dos processos de penalidade dos servidores. Então, em caso de descumprimento de dever funcional dos servidores, também estamos adotando agora a parte interna, a parte disciplinar. E, principalmente, de divulgação para essas empresas, né? Porque nós queremos atrair fornecedores bons, que vale a pena a gente investir o dinheiro público. E eu acredito que quanto mais empresas boas, íntegras, participarem das licitações no geral, isso diminui a corrupção. Porque não vai ter mais espaço, né, para essas empresas ruins. Elas serão afastadas pelas penalidades e também porque as empresas boas entrarão no mercado. Graziela, só para finalizar, como a população pode ajudar nessa fiscalização? Olha, a população é essencial na fiscalização, seja de uma contratação pública ou da prestação de serviço em si. E um dos pilares do programa de integridade é a ouvidoria, é a parte de denúncia. Então, nós temos no nosso site um canal de denúncias que está aberto para reclamações, elogios, solicitações, dúvidas da população. Isso melhora o serviço que é prestado. Então, você pode participar. Se tiver notícia, conhecimento de alguma irregularidade, denuncie ao órgão. Graziela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e muito obrigado a você que esteve conosco mais uma vez. Se você quiser rever essas e outras notícias, acesse nosso portal no YouTube. Até a próxima edição. Tchau!